Vamos então serenando nossas mentes, nossos corações e elevando nossos pensamentos ao alto, ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo para esse momento o amparo, a proteção, e que permita nosso Mestre que a espiritualidade superior conosco esteja, também o protetor de cada um de nós, nossos protetores, também o nosso mentor espiritual do grupo, Miramês e sua equipe, estejam todos conosco, porque como bem nos disse o Mestre, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre eles estariam. E com certeza, o Mestre está entre nós através de seus propósitos, nos trazendo a paz, a harmonia, o entendimento, para que possamos estudar a boa nova que o Mestre nos deixou há mais de 2000 anos, primeiramente de forma subentendida, mas ainda muito jovens, espíritos ainda jovens, chegados ao planeta, não tínhamos o discernimento e a condição de entendermos com mais profundidade, mas passados mais de 1500 anos, o Mestre nos enviou então, o professor Hippolyte, nosso Allan Kardec, o qual decodificou, codificou e tornou simples e entendido esse Evangelho através da doutrina dos Espíritos, para que pudéssemos compreendê-la melhor, mas, especialmente, que essa compreensão nos permitisse colocar em prática estes ensinamentos que o Mestre nos deixou, estes ensinamentos que nos mostram com maior clareza essa estrada, essa escada que nos leva ao alto, de encontro ao Pai. Que assim seja. Passo então a palavra para a Kátia, para ela fazer a leitura do Evangelho, então, na parábola dos talentos. Vamos lá. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, havíeis-me colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabieis que seivo onde não semei e que colho onde nada empreguei.
Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem e dei-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Bom, gente, eu fiz uma busca e encontrei um vídeo da palestra do Centro Espírita Emmanuel com a Evelyn Freire, que fala dessa parábola, né? E achei ela bastante, assim, fácil de entender, né? Encontrei também uma do Haroldo, mas essa aqui ficou, assim, mais esmiuçada, né? Então, para entender a mensagem que a parábola traz, né? Ela esclarece algumas coisas. Então, por exemplo, quem é o Senhor? É Deus, que nos criou e nos governa. Quem são os servos, os servidores, né? Nós somos os servos. O que são os talentos? São todos os recursos dados por Deus para cada um de nós, recursos materiais e morais, para a nossa evolução e para a nossa contribuição na evolução do próximo. Recursos que devemos multiplicar através do nosso livre-arbítrio. Qual o tempo entre a viagem e o retorno do Senhor? O tempo da nossa reencarnação. Aí ela fala de alguns recursos, né, que não são só os materiais, porque quando a gente lê a parábola, dá a impressão que são só recursos materiais, o dinheiro, né, e não são. Então tem a vida, a reencarnação, né, a oportunidade de evoluir. Outro recurso, o nosso corpo, a matéria, a estrutura do nosso físico, perfeito ou não, porque o nosso corpo não precisa ser perfeito para que a gente use bem ele, né? E para que cuide bem dele também. Perfeito ou não, corpo que devemos cuidar, respeitar e zelar, pois é ele que será o nosso veículo na nossa movimentação, nas nossas ações. A doença e a dor. Situações que nos fazem parar e repensar a nossa trajetória, os nossos valores. Quantas vezes, né, a gente ouve aquilo, dizer aquela famosa frase, se não foi pelo amor, foi pela dor, né, que a gente aprende. A inteligência, a capacidade que nos permite aprender e gerar recursos para o bem ou para o mal, dependendo da nossa escolha. Quantas pessoas, né, usam o recurso da inteligência, são abençoados com a inteligência e usam para destruição, né, para o mal. E outros que fazem tanto bem com a sua inteligência, né, no campo da medicina, no campo da evolução, do desenvolvimento, né? Então, cabe a escolha. Né? Nossa intuição, que nos permite perceber e entender o que, como, quando e para o que devemos fazer. Nosso livre-arbítrio, fazer nossas escolhas, fazer, não fazer, mudar de ideia, mudar o caminho, depende de nós, né? A família, pessoas consanguíneas que devemos auxiliar, amparar, amar, ensinar valores morais. Geralmente são nossa mais valiosa escola para a superação de nossas dificuldades morais. Os amigos, pessoas que vêm para a nossa vida para nos auxiliar, ou que nos dão a oportunidade
de auxiliar com respeito, sem julgamento ou condenação. Os recursos financeiros. Os recursos que nos permitem auxiliar muitas pessoas, gerar emprego, gerar oportunidades, gerar o desenvolvimento da ciência, auxiliar as instituições de caridade. O trabalho nos proporciona recursos financeiros para a aquisição das coisas materiais e sustento de nossa família, onde podemos evoluir fazendo as coisas de forma honesta e ética. Podemos relatar e refletir sobre muitos outros recursos, como a gentileza, o sorriso, a paciência, a resignação e o saber ouvir, que é tão importante, né? No nosso trabalho de atendimento fraterno, principalmente. É importante refletirmos sobre como estamos utilizando e aproveitando nossos talentos. Na parábola, Deus distribuiu os talentos de forma desigual, 5, 2 e 1. Por quê? A distribuição depende do nosso grau de evolução, da nossa história espiritual e dentro da nossa capacidade e obras. Quem recebe 5 talentos? Geralmente, são os espíritos em missão, responsáveis por grandes grupos de encarnados. Por exemplo, São Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier. Quem recebe 2 talentos? Os responsáveis por grupos pequenos, pessoas que são o esteio da família, por exemplo. E 1 talento, quem que recebe? Aqueles que têm compromisso com sua própria evolução, sua reforma íntima, muitas vezes por medo, por preguiça, deixamos de evoluir, nos boicotamos e ainda culpamos Deus. Ah, se Deus tivesse me dado tal coisa, ah, se Deus tivesse feito isso, né? E a gente não fez nada. Aí aqui uma reflexão. Como estamos utilizando nossos talentos? Todos os recursos que estão em nossa vida e como estamos multiplicando cada um deles. Foi isso que encontrei, eu acho que é uma mensagem curta, mas muito valiosa, né? E esse assunto, ele daria aqui uns 3 encontros, né, de conversa. Então é isso que eu trouxe, gente. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Foi um texto curto, mas muito esclarecedor, né? Até como o Assis está participando hoje do nosso encontro pela primeira vez, ele funciona assim, nós estamos fazendo 2 partes. Uma é o Evangelho, como não é presencial e a gente não... e o principal é nos evangelizar. Então, nós fazemos o estudo evangélico, que é diferente da casa espírita, que se faz direto o estudo da doutrina. Então, o Evangelho nós estamos fazendo de uma forma que ele não tem um tempo pré-determinado. O importante é nós debatermos, trocarmos ideia e sairmos entendendo aquilo que nós estamos estudando. Por isso que eu falei antes, não importa se vai falar 10 minutos ou 1 hora. Importa é a gente fazer essa troca. Depois nós entramos no estudo da doutrina espírita, porque o próprio Kardec diz a primeira missão da doutrina espírita é evangelizar. Depois, sim, é o estudo da doutrina espírita, que também é importante. Então, por isso nós estamos fazendo dessa forma. Então, né, Kátia, isso que você nos colocou, essa interpretação da parábola dos talentos, a gente percebe que Jesus, assim, falou nessa época de uma forma que pudesse ser entendida por nós naquela época. Então, como nós entenderíamos as colocações de Jesus de uma forma mais material? Então, teria que ser a forma de talento como se fossem recursos materiais, financeiros, né? Mas, agora nós já temos condições de ver de forma diferente, então, o que simbolizam esses talentos, né? Que são os recursos divinos, né? Que Deus, como a Kátia falou, que Deus coloca ao nosso dispor, para que a gente, então, possa progredir espiritualmente. Então, Deus não dá qualidades, mas Ele oferece
os meios para nós desenvolvermos essas qualidades. É como diz o ditado, nós não ganhamos as coisas de mão beijada, nós temos que ir à luta. As coisas não vêm bater à nossa porta. Nós temos que ir em busca. Aí eu lembrei daquela história da pessoa que passou na frente da igreja, o padre estava parado na porta da igreja, e ela viu o padre e foi lá conversar com eles. Padre, o senhor pode orar por mim, para mim arrumar um emprego? Eu estava desempregado. Eu disse, pois não, meu filho, eu vou orar sim. E aquilo foi, toda semana ele passava e pedia para o padre orar. E passaram-se os meses, um dia o padre chamou ele e perguntou, ele não conseguiu arrumar emprego ainda? Não, padre, mas tu tem procurado? Não. Então, ele estava esperando que através da oração o emprego viesse bater a sua porta, né? Então é isso que nós também, para desenvolvermos esses nossos talentos, nós temos que ir atrás, nós temos que trabalhar por isso. E nós somos, a grande maioria, aqueles que ganharam um talento. Nós somos aqueles que, por medo, por vergonha, por uma série de fatores, vamos enterrar o nosso talento e não colocamos ele a render. Como é que vamos fazer render esse nosso talento? Colocando a serviço do próximo, né? A caridade, entre outras coisas, né? Então, se nós queremos nos aprimorar, progredir, não podemos nos afastar do trabalho. O trabalho nos renova, também do estudo, que é o que nós estamos fazendo. O estudo nos aperfeiçoa e nos dá condições de entender aquilo que estamos buscando, né? E outro fator muito importante, o perdão que ilumina o nosso espírito. Quantas vezes precisamos perdoar, né? O mestre já nos disse. E também precisamos nos sacrificar em prol de alguma coisa dos nossos irmãos, em prol de uma causa, né? E o sacrifício, é como nos diz a espiritualidade, ele nos enobrece. E também a bondade que vai nos santificar. Lembremos que não basta não fazermos o bem, ou melhor, não basta não fazermos o mal. Temos que fazer o bem. Então nós temos que lembrar que Deus, ele nos consegue tudo o que necessitamos para evoluir. Mas devemos esquecer que tudo o que ele nos concede estão no seio da criação que nos cercam, que estão conosco. Então, nós vamos trabalhar, vamos desenvolver aquilo conforme a nossa capacidade, conforme aquilo que nós temos condições de oferecer como trabalho, que é os talentos que a parábola cita. É aqueles dons, vamos colocar assim, que nós viemos, e eles vêm em forma de germe, que nós vamos ter que desenvolver isso. E desenvolver de que forma? Através do trabalho. Então, não podemos esquecer que os talentos de Deus são iguais para todos nós. Nós é que temos que, então, criar soluções dos problemas, de como receber esses talentos, né? Então, nós temos que receber esses talentos e saber colocá-los em prática, colocá-los a serviço do próximo, né? Como é que nós vamos então, utilizar esses talentos, né? Nós vamos ver, então, que os dois primeiros, eles demonstraram responsabilidade. O que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2. Responsabilidade, interesse, cuidado, bom senso, trabalho, dedicação, tudo em prol desses talentos recebidos, né? Que são as dádivas que Deus nos coloca à disposição para que possamos colocar à disposição dos menos aquinhoados, vamos dizer assim. E o terceiro, aquele que recebeu um talento. Por medo, o medo, ele é algo que nos paralisa as ações, não é? Tanto psicológicas, físicas, materiais, né? Então, por medo, por inibição, a própria imaturidade desse espírito, né? Também o descompromisso. Ele não soube utilizar esses talentos celestes, né, que o Pai concedeu a ele. E muitos de nós são assim. Nós não vemos muitos amigos nossos dizendo, né? Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou poder fazer mais a caridade, vou poder auxiliar.
Quando eu me aposentar, que eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar mais aos outros. Então, nós estamos com esses talentos enterrados, né? Muitas vezes por ignorância, muitas vezes por preguiça. É aquela história. Às vezes as pessoas preferem não saber a verdade, que daí se compromete menos. Mas o não saber a verdade também é se comprometer, não é? Então nós vemos que tem milhares e milhares de pessoas que estão encarnadas e ficam amontoando posses, né? Dinheiros, bens materiais, com aquela ilusão, né, de estar em evidência sempre, de ser reconhecido, de ser que as pessoas admirem pelo que possuem, não pelo que são, né? E aí eles ficam paralisados pelo medo, pelo tédio. E aí, o que vai acontecer? Um dia a morte vem reclamar da evolução de algo que ele recebeu como talento, que é o corpo. O corpo é um talento que nós recebemos para colocar a serviço dos outros, de nós próprios, da nossa evolução, é claro, mas também a serviço de nossos irmãos. Então, não vamos nos esquecer da nossa condição de usufrutuário do mundo e devemos aprender a conservar no íntimo nosso os valores espirituais da grande vida. E onde é que está a grande vida? A vida do mundo espiritual. Não vamos esquecer que amanhã vamos restituir a vida, o que a vida nos emprestou. Tudo que nós temos é empréstimo de Deus. E que os tesouros do Espírito serão apenas aqueles que houvermos guardado, que tivermos guardado em nós mesmos no campo da educação e das boas obras. Então, sejamos aquele que vai aproveitar os recursos divinos que o Pai nos colocou para o nosso próprio adiantamento e também do próximo. É aquela história, nós primeiro temos que estar bem para depois poder ajudar o outro. Então, quando nos adiantarmos, auxiliamos os outros a se adiantarem conosco. Aquele que não sabe aproveitar o pouco que recebe e fica estacionado no processo evolutivo, ele vai ser o mau servo. É aquele que ganhou um talento e enterrou. E nós vimos, então, que o terceiro, que recebeu apenas um talento, ele foi um servo negligente, que atribuiu ao medo a causa do insucesso que infelicitou ele, né? Recebeu apenas com um talento e temeu lutar para valorizar esse talento. Então recebeu os dons que Deus lhe colocou à disposição e com medo de colocar a serviço, a colocar mãos à obra, ao trabalho. Qual trabalho? O trabalho para a sua própria evolução moral, intelectual e também o trabalho pelo próximo. E aí o que a gente sempre diz, né? Tem pessoas que dizem assim que sou pobre de recursos para auxiliar os outros como desejaria. Mas muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, não nos faltam recursos, porque quando não podemos auxiliar alguém com bens materiais, coisas materiais, uma palavra, uma oração, um gesto, tudo isso nós estamos multiplicando o nosso talento, fazendo com que esse um talento que recebemos vá se multiplicando. E assim nós vamos ficando na ociosidade, dizendo que temos medo disso, medo daquilo, e não progredimos. Ficamos ali com o nosso talentinho enterrado, né? E aí chega o fim da nossa vida do corpo, sem nenhum esforcinho para melhorar a nossa existência, né? Vamos lembrar, se recebemos as mais duras tarefas no mundo, não devemos sentir medo. Mas seguir em frente, seguir à frente dos outros, fazendo do nosso caminho um processo de renovação, de progresso, de melhora individual e também coletiva, porque o nosso exemplo vai servir para que outros nos acompanhem e também progridam, também melhorem, né? Então, por mais triste, mais sombria que seja a nossa estrada, pelas mais diversas circunstâncias que podemos citar, né? Vamos iluminar essa nossa estrada com a luz do nosso esforço no bem. E vejo assim que o medo
não serviu de justificativa no acerto de contas para com o Pai, não é? Então Deus vai nos cobrar o que fizeste com o talento que eu te dei, não é? E aí, por medo, por uma série de fatores que já citamos, né, nós deixamos de multiplicar esse nosso talento, de progredir, de melhorar, e de fazer com que aqueles que conosco, que nós não podemos esquecer, nós estamos no mundo não só sendo observado pelos encarnados, mas por uma multidão de desencarnados que conosco convivem, aqueles espíritos familiares, né? Então, todo aquele que cuida para corresponder a essa confiança que o Senhor depositou em nós, vai receber o auxílio e a proteção para que possa aumentar essas virtudes que recebeu. Auxílio de quem? Nós sabemos que nós temos nossos protetores, nosso anjo guardião, que estão conosco, aqueles espíritos que querem que nós progredimos. Então, eles estão conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos mostrando as melhores formas, né? Mas todo aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa ao que recebeu de Deus, vai espiar em futuras reencarnações de sofrimento, a falta de cuidado, a preguiça, também a má vontade. Então ele vai se ver privado até do pouco que teve por empréstimo. Nós vemos muitos mendigos morais, materiais, vivendo a nossa volta, né? E Deus não exige, não reclama de nada de nós, senão o que é justo. E Ele está atento às nossas capacidades, às nossas fraquezas humanas. Então Deus não quer que sejamos perfeitos, santos agora, mas Ele cobra de nós o mínimo do nosso trabalho, do nosso esforço para a nossa pequena reforma íntima, nossa reforma moral, né? E também para que façamos os outros progredir conosco através do nosso exemplo. Então, dentro de nós, Deus colocou o germe de tudo que precisamos para desenvolver o bem. Basta nós fazermos um pequeno gesto de boa vontade, que às vezes para nós é difícil. Nós vamos nos comprazendo nos equívocos, na má vontade, na preguiça, e ali vamos esperando o melhor momento. Um dia vai surgir a oportunidade e eu vou fazer. As oportunidades estão batendo na nossa porta todos os dias. Basta nós prestarmos atenção. Elas estão ali. Mas nós queremos, como diz o ditado, nós queremos grandes obras, né? Esperamos as grandes obras e esquecemos que as pequenas obras também são grandes obras, né? Então, essas parábolas que Jesus nos trouxe, ela nos serve de muitas possibilidades de reflexão. Por isso a importância que eu falo, nós trocarmos essas ideias. Porque a Kátia trouxe uma reflexão, eu trago outra reflexão, agora esse traz outra, e assim nós vamos somando. E vamos cada vez aumentando esse nosso conhecimento, esses nossos talentos, né, para poder desenvolver e colocar a serviço do próximo. Então, cada pessoa, cada um de nós, pode fazer a própria leitura, a própria interpretação, conforme o ângulo, a visão que escolha dessa parábola, né? Então, é muito importante essa nossa troca. Então, pessoal, para mim não ficar só eu conversando, eu vou passar a palavra também para os demais. Gorete, tu quer fazer algum comentário, Gorete? Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, vou ver. Mas porque foi tudo bem colocadinho, né? Bem, Kátia trouxe assim bastante, você também colocou bastante. E é uma parábola que a gente sempre aprende assim que tem que estudar bastante sobre ela, né? Porque às vezes nem sempre a gente está consciente dos talentos e vamos dizer, eu vejo assim como as riquezas na nossa vida, né? Quantas pessoas assim acham que o fato de estarem alfabetizadas, é muito simples, mas a gente sabe, né, que existe
os corredores, né, da fome, do analfabetismo, aqui no Brasil mesmo, nas regiões onde a gente mora, isso aí é bem, bem real, né? Então começa por aí. E quando a gente vê algumas reportagens lá da África, né, o que eles sofrem para conquistarem a água, né, para terem água nos encanamentos, o que as meninas e as mulheres africanas passam para conduzir a água até suas moradas, né, tanta violência e a própria a questão da intelectualidade, né? A gente ter condições de interpretar, de ler, de aprender, isso eu acho tão maravilhoso e são coisas que são colocadas para nós, graças a Deus, né? A gente teve desde sempre, todos nós. Isso aí, eu acredito que são talentos e bonanças, né? Que a maioria da população, eu acho que não reflete sobre isso. E todo dia a gente está, né? Tem tantas coisas maravilhosas na nossa vida, que nos dão condições de adquirir mais talentos, vamos dizer assim, né? Ou de pelo menos sermos responsáveis por aqueles que nós já temos e realmente valorizar e distribuí-los, né, Daniel? Assim, fazer com que ajudar outras criaturas a entender as riquezas que têm nas suas próprias vidas, né? Não só na nossa família, os nossos filhos, quem tem netos, né, ou amigos, mas outras pessoas também que aos poucos vão se aproximando do círculo, né, vamos dizer assim, familiar, ou no dia a dia de trabalho também, e que possam ter devagarinho e absorvendo, assim, esses ensinamentos do evangelho que a gente está, né, sempre aprendendo, dia a dia, momento a momento, que eles também possam adquirir isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tem muito pouco para dar, né, em questões espirituais, morais, já nem digo material, né, digo as questões morais e espirituais, mas dia a dia Deus está colocando sempre próximo a nós criaturas que precisam daquele pouquinho que a gente já tem. Então, eu vejo assim, né, o quanto é importante a gente saber sobre a parábola dos talentos, para poder não privar outras criaturas de aprenderem o pouquinho que a gente já sabe. Obrigada. Obrigado, Gorete. Isso que estava falando é um fato, né, Gorete? Nós estamos aqui multiplicando nossos talentos entre nós, porque o que nós entendemos da parábola, nós estamos dividindo entre nós. Então, nós não estamos enterrando os nossos talentos, o nosso talento. Então, vejam que a quem pouco foi dado ainda vai ser tirado, que é dos talentos, porque não soube fazer proveito daquilo que recebeu. Então, o conhecimento é um talento. Se eu estudei a doutrina espírita e conseguir ter um entendimento, eu tenho que dividir esse meu talento com os outros. Eu tenho que multiplicar esse meu talento. Se foi o tempo em que o conhecimento estava restrito aos templos, aos sacerdotes, às pitonisas, enfim, aqueles que tinham ali naquele círculo restrito o conhecimento, e eles não dividiam esse talento. Ele era enterrado com eles, né? Então, quantas civilizações se perderam porque não dividiram o seu conhecimento. Nós vimos eu fiquei de colocar o vídeo para Marilza sobre o povo africano, mas eu não consegui encontrar o do Haroldo, ainda quero procurar mais. Mas eu encontrei um do Haroldo do Tardis que ele fala sobre o povo chinês. O povo chinês veio para dar um desenvolvimento moral, intelectual para a humanidade muito grande. Mas, dentro do egoísmo deles, se fecharam. Não distribuíram os talentos deles, né? Então, hoje, apesar da China ser uma ditadura comunista,
é um povo muito adiantado intelectualmente, não é? Tudo não vem da China, mas o que acontece? Eles se fecharam, exploram o próprio povo, então eles não dividem seus talentos. A gente vê um grande exemplo que nós tivemos, assim, não foi na Covid. Os talentos ali foram enterrados. Por quê? Porque cada laboratório, cada pesquisador, ele não dividia com o outro o seu conhecimento por medo. Medo do quê? De não receber os louros da fama, para não receber em questões financeiras os milhões de dólares envolvidos ali, não é? Então enterraram esses talentos. Eles receberam o talento, mas não multiplicaram. E aí se viu as vacinas, muitas incompletas, mais prejudicando do que fazendo bem para a humanidade. Então olha que quando retornar esses espíritos que receberam esse talento e não souberam multiplicar, não enterraram. Então, quando a gente vai analisar a parábola dos talentos, ela é muito ampla. Ela serve em todas as questões da nossa vida que nós deixamos de multiplicar os talentos, né? Apesar que todas as parábolas, né, que o mestre nos deixou, elas requerem uma interpretação muito profunda. E aí eu volto a repetir a importância de nós dividirmos os nossos talentos. Cada um vai dar a sua interpretação que vai somar com a minha, né? Fátima levantou a mão e eu estou aqui. Vai falar, né, Fátima? Vou deixar para ti agora. Oi, vou falar um pouquinho por causa da minha vista. Então, primeiro parabenizar a Kátia, né? Muito legal a tua interpretação. Eu cheguei a ouvir também que agora eu não estou lendo, eu estou vendo vídeos, né? Que é mais fácil para mim por causa do procedimento que eu fiz na minha vista. Enfim, a parábola dos talentos mostra como devemos trabalhar com responsabilidade, investindo bem a vida e os demais dons que Deus nos deu, pois um dia teremos que prestar contas desses dons recebidos. Cristo dá a cada um de nós uma missão, um talento de acordo com a nossa capacidade. Isso foi bem falado hoje, né? Lembremos sempre, Deus é bom o tempo todo. Temos que cuidar do nosso medo, ele nos impede de progredir. Foi aquele cidadão que ganhou apenas o talento, né? E por medo se prejudicou. Não devemos ficar procurando qual é a forma, qual é a nossa missão nesta vida. Basta vivermos com integridade e amor ao próximo, fazendo a nossa parte com caridade e fazendo o melhor de nós. É isso aí que eu consigo contribuir hoje. Obrigado, Fátima. Mas muito importante, isso aí que você falou me fez refletir aqui, não é? Aquelas religiões assim, nós somos temente a Deus. Por que temente a Deus? Porque devemos ter um Pai que é só amor e bondade e que nos deu esses talentos para nós também desenvolvermos e sermos bons dentro das nossas capacidades, das nossas condições, né? É o que diz a parábola. Deus nos dá as condições. Nós é que, por preguiça, enfim, uma série de fatores, deixamos de colocar esses talentos à disposição dos nossos irmãos, né? E não precisamos de grandes esforços. E bem como diz a explicação da parábola, Deus não nos cobra algo de super-homens, né? Super espíritos. Ele nos cobra aquilo que nós podemos dar. Mas às vezes nem isso nós nos propomos a dar, né? Aquele mínimo que nós temos condições de dar. Então isso é importante para nós refletirmos. Assis, tem alguma colocação a fazer, Assis? Tá fechado teu microfone. Fechou de novo o microfone. Mas eu te falar, Daniel, a internet está muito ruim aqui. Eu peguei muito tempo cortado, um monte de coisa, né? Mas agora, referente a esses meus parentes, assim, faz horas até que nem estudava, na verdade. E referente aos talentos, é isso aí, eu acho que eu tô
Eu sou o cidadão aquele do talento. Deixei guardado e não... Então agora que vamos começar a ver se eu consigo, né? Para ver se a gente consegue produzir uns mais talentos. Tô tudo perdido, guri. Mas fica tranquilo que todos nós recebemos um talento. São poucos que receberam mais de um talento. E a grande maioria de nós, não é exclusividade tua, a grande maioria de nós está com esse talento enterradinho, lá esperando o patrão chegar. Então, mas o importante é que nós já reconhecemos isso e estamos dispostos a trabalhar nessa multiplicação desse talento. O importante é isso, é que já estamos dispostos e já estamos começando também, não só dispostos. Então, faz parte essa nossa... ainda estarmos com esse talento muito, nem vou dizer enterrado, mas ele está lá escondidinho, mas a gente aos pouquinhos vai desenvolvendo, vai fazendo esse talento progredir, aos poucos. Que não podemos, eu sempre digo uma coisa assim, ó, nós não podemos querer ser santo em 30 dias, não vamos conseguir e vamos nos frustrar. Vamos caminhando conforme as nossas forças. É claro que não vamos usar isso como desculpa para ficar na inércia, para ficar parado. Eu não tenho capacidade de andar, vou ficar paradinho. Nós temos, sim. De alguma forma, nós vamos conseguir caminhar. E não basta, e não é preciso muito esforço. Como diz Joana de Ângeles, nós estamos ainda rastejando sobre a terra. Bastaria um pequeno esforço nosso para a gente já começar a modificar essa situação. Mas o importante é que, com a doutrina dos Espíritos, nós já estamos conseguindo perceber isso. Já estamos tendo a disposição de mudar. Isso é importante. Mas todos nós, aqueles que receberam mais de um talento, são raríssimos, né? Então, todos nós estamos com esse talentinho ainda um pouco tímido, um pouco nós pensamos em fazer ele multiplicada. É aquela história, um passo para frente, dois para trás, mas nós estamos já tendo essa boa vontade. E pode ter certeza que nós vamos chegar lá, vamos conseguir. Senhor Edgar, como é que estão os seus talentos, senhor Edgar? O senhor tem mais de um talento, né? É um prazer ver o nosso querido Assis ao vivo e a cores aí, e a ver cada uma dessas queridinhas, nossas amigas, nossas irmãzinhas aí, nosso grupo maravilhoso. Viu, Assis, que maravilha esse nosso grupo aqui, essa família que nós temos aqui, Assis. Coisa mais linda, né? Olha quantas irmãs bacanas aí, sábias. Acontece o seguinte, Daniel. Estou esperando um dia que você vier a Passo Fundo. Me faz um favor, me ajudar a procurar meu talento que eu perdi, não sei onde é que eu botei ele. Tenho só um. Mas eu estou me esforçando para melhorar. Eu vou achar esse talento, vou tentar dividir, tentar multiplicar ele, porque é muito importante aquilo que a gente aprende, a gente dividir com os outros, né? Como você mesmo falou. Como todo mundo falou, eu infelizmente entrei atrasado, porque eu estava fazendo uma conversa, uma exposição com o Caminho da Luz, e não pude entrar com mais cedo para vocês. Mas aqui estou novamente, feliz por saber que vocês estão aí, e a gente pode ouvir a voz de cada um, trazendo um pouquinho do conhecimento de vocês, dividindo com esse nosso mestre aí, nosso querido Daniel. E tem mais que um talento, mas ele esconde embaixo do braço. Né, Daniel? Eu estou na mesma situação sua, seu Edgar. Enterrei, estou à procura desse meu talento. ainda estou. E o pior é que eu enterrei e não fiz um mapa de onde foi. Agora eu estou atrás dele para ver se acho. Mas todos nós, o importante é assim que nós estamos. Esse nosso talento ele está entre escondido e entre a gente colocar ele para fora, para ele progredir, né? Mas nós já estamos com essa intenção. E isso já é bastante para nós. Espíritos ainda bem evoluídos, né, que somos, mas, graças a Deus, nós já temos a consciência, essa consciência de melhorar, de progredir, de auxiliar, e isso nos auxilia muito. E eu tenho certeza que breve, eu quero dizer, algumas encarnações, né, estaremos todos em outro patamar, né? Porque é interessante, é como dizem os espíritos, nós fazemos nossas dívidas por atacado.
Mas Deus, na sua infinita bondade, nos permite pagar no varejo, em várias prestações, né, que são várias encarnações. Então, vejam o quanto o Pai é bom, Ele nos dá aquele carnezão assim, de encarnações, e nós vamos pagando. Mas é como aquela história do consórcio, nós podemos pagando de trás para diante, né, para adiantar a nossa, para quitar mais rápido a nossa dívida, né? Basta nós querermos. Eu sempre cito 2 exemplos que eu acho muito interessante. Por exemplo, Emmanuel, o Públio Lentulus, na época de Cristo, era um senador romano, ainda orgulhoso, né, cheio de equívocos, e que veio depois, na outra encarnação dele, como um escravo. Mas ele não demorou 2000 anos para se melhorar, não é? Agora ele já era mentor espiritual do Chico Xavier, ele foi em várias encarnações como religioso, como padre, ele foi o padre Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, né? Uma das últimas encarnações dele, foi padre na Espanha também. Então, por que nós não podemos, em 1000 e poucos anos, também nos melhorar? Mas nós podíamos seguir os passos de quem? De Agostinho de Hipona, né? Quem não conhece Santo Agostinho, a história? Lá em 200 e alguma coisa depois de Cristo, depois de ter nascido e se tornado um jovem para adulto meio perverso, meio pervertido, se transformou numa encarnação em santo. Então, o que isso nos demonstra? Que ele colocou os seus talentos numa encarnação a se multiplicarem de uma forma que ele conseguiu se transformar em santo numa encarnação. Tanto que no Evangelho tem mensagens de Santo Agostinho, não é? Então, é um fato que Santo Agostinho, numa encarnação, conseguiu multiplicar em quantas vezes esses talentos que ele recebeu, não é? Que antes ele tinha deixado escondido, enterrado esses talentos, mas quando ele tomou consciência, ele conseguiu, de uma forma muito rápida, multiplicar esses talentos. Nós também podemos. Até não acredito vou falar sobre mim, eu acredito que nessa encarnação eu não tenho mais tempo para me tornar santo, né? Já deixei passar muito tempo, mas eu ainda tenho uns anos que eu posso me melhorar bastante. Basta a gente ter essa vontade. É como disse agora há pouco o Assis, né, Assis? Não, eu estou aqui tentando agora recomeçar e melhorar. Então, nós tendo essa vontade e colocando em prática, o principal é ter a vontade de colocar em prática, isso tudo que estava lá no nosso íntimo guardadinho, nós vamos multiplicar. Que são esses talentos, né, que fala a parábola. Então, basta nós termos essa vontade. Claro que nós ainda estamos com o nosso subconsciente carregado ainda de vícios, de milênios, né? Nós somos seres milenares, então nós estamos ainda com toda essa carga de equívocos sedimentada lá no fundo do nosso ser, e que a gente tem que ir lá com aquela, como é que é, aquela britadeirinha elétrica, aquela que faz aquele barulho chato, né? As pessoas retiram o calçamento, assim somos nós temos que ir lá nos nossos equívocos, cavocar esses equívocos e conseguir ir tirando para fora. Mas nós vamos conseguir, porque nós temos essa vontade. Então, pessoal, mais alguém gostaria de um comentário sobre a parábola dos talentos? Por favor, fique bem à vontade, que eu gosto muito de ouvi-los também. Todos tranquilos? Podemos ir para a prova, então? Já sabemos como aplicar os nossos talentos? Agora está muito em moda os Bitcoin, né? Vamos aplicar os nossos Bitcoins de talentos. Não é? Pode falar, Fátima? Não? Ah, tá Foi aqui. sem querer. Não tem problema. Agora eu vi uma blusa amarela ali da Marilene. Marilene, tu quer cooperar conosco, Marilene? Eu quero sim. Eu quero dizer que eu amo vocês. Desculpe pelo atraso. Seja bem-vindo, Assis. O bom filho sempre a casa torna, né, querido? E eu quero pedir com muito carinho e respeito, depois eu vou pôr pro grupo o site do Trabalho do Edgar. Eu quero pedir para que, quando vocês puderem, vocês ouçam ele, porque podem ter certeza absoluta que foi, assim, muito esforço.
queridinho dele. Ele treinou os sons do fonoaudióloga, ele fez horrores para poder falar o melhor que pôde. Mas eu quero que vocês entendam, sim, as palavras dele, né? O sentido delas. É isso. Eu amo vocês, que bom que a gente está junto. Quanto aos talentos, eu estava aqui quietinha, eu tive que rir que o Daniel queria ficar santo essa vez. Não é dessa vez, Daniel querido. Estou brincando, nenhum de nós. Mas a gente está se esforçando, sim. Eu tenho certeza absoluta que nós não somos mais o mesmo. É só a gente fazer uma autoanálise e verificar como a gente mudou muito nossos valores, nossos conceitos, né? Eu sempre brinco que no passado eu era 880, depois eu fiquei no 40, e hoje eu estou cedendo tudo. Não quero mais brigar, chega. Um abraço, queridos. Vou continuar ouvindo, tá? Tá bom, Marilene, obrigado por cooperar conosco e sempre será um prazer tê-los conosco. Vocês dois são especiais. Todos são especiais, né? Mas vocês dois a gente está sempre aguardando as colocações de vocês, nós sabemos que são sempre muito coerentes, muito que nos traz muito entendimento, muito aprendizado. E então eu vou pedir para ti, Marilene, colocar para nós no nosso grupo lá a palestrinha do seu Edgar para nós poder acessar ela, então. Então tá bom. Kátia, tu levantou a mão, Kátia? Sim, levantei. Bom, primeiro que nada é por acaso, né? Vem o seu Edgar hoje, com o trabalho que ele preparou, com tanto esforço que a dona Marlene hoje me falou, né? Todo o trabalho que ele teve, toda a dedicação que ele teve para preparar e mostrar. Só um pouquinho, gente. Bela, é a minha estressada da cachorra aqui. E todo o trabalho que ele teve, o esforço e o uso do talento dele, né? O bom uso do talento do seu Edgar. Então, nada por acaso, ele teria que vir hoje e trazer como exemplo para a gente, né? Outra coisa é quando o Assis falou dessa forma assim, eu tô me perdido, né? Então, eu lembrei aqui de mim, né? E eu acho muito rico esse nosso caminho, sabe? Quando a gente escuta aqui, escuta lá, segue um, segue outro, e vai aprendendo e vai vivendo, e quando a gente chega nessa nossa idade, né? Quanta coisa a gente viveu, quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa a gente pôde escolher, né? E hoje, eu vou falar por mim, hoje eu me vejo, não, esse agora é o caminho que eu quero seguir. Não que os outros não tenham sido válidos, né? Mas esses caminhos anteriores, essas vivências anteriores, trouxeram tanta riqueza para a minha vida, tanto aprendizado, que hoje eu me sinto muito mais lúcida para entender e para aprender tudo que eu tenho que aprender, tudo que eu tenho que seguir, né? Me traz uma capacidade de interpretação muito mais rica, muito maior. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigada, gente. Obrigado, Kátia. Isso é muito importante, a gente ter essa noção que em tal época eu tomei tal decisão, porque naquela época, para mim, o certo era aquilo. Hoje, talvez não seja mais. Às vezes as pessoas ficam se recriminando, meu Deus, o que eu fiz naquela época? Naquela época era o certo para mim. Então, é aquela história, quando duas pessoas brigam ou discutem, as duas têm razão, porque cada uma está defendendo o seu ponto de vista dentro do seu entendimento. Então, é muito difícil você de fora, de repente, tomar partido desse ou daquele, porque cada um está defendendo o seu ponto de vista. É claro que muitas vezes levado pelo orgulho, pela arrogância, não é? Mas nós é a mesma forma.
em tal época eu fui levado pela minha vaidade, pelo meu orgulho, pela minha arrogância, defendi tal situação dessa forma. Hoje eu não faria mais. Ou não faço mais. Claro, hoje você já teve uma caminhada, um aprendizado, uma evolução que te permite ver de outra forma aquilo que você vivenciou naquela época. Então, o importante é que tudo serviu de exemplo e nós progredimos para melhor. Se eu estou vendo hoje que tal coisa que eu fiz no passado foi equivocada, é porque eu melhorei. Imagina assim, se eu tomei uma atitude no passado e hoje eu penso que essa atitude ainda é certa. Então, eu não evoluí, não é? Então, que bom que eu já vejo que aquela atitude que eu tomei lá no passado era equivocada e que hoje eu não tomo mais. É sinal que eu progredi, que eu evoluí e que eu não passei pela vida, apenas passei sem aprender nada, né? Quantos de nós envelhece com a mesma arrogância, com o mesmo orgulho, né? Que não aprenderam, parece que muita coisa. Tão felizes de nós que já entendemos que aquilo que nós vivenciamos lá é equivocado. Muito bem, alguém mais gostaria de algum comentário? Todos tranquilos? Eu vou colocar, então, a nossa mensagem de hoje. Vou compartilhar ela aqui. Todos estão vendo esse diazinho meio chuvoso, meio com neblina. Apesar desses tempos agora, as chuvas, os tempos estarem meio complicados, né? Eu acho interessante, essa imagem me chamou a atenção, porque eu gosto de dia chuvoso. Claro que não gosto daqueles dias de temporais, aquelas coisas fora do normal, como se diz, mas eu sempre gostei de andar na chuva. Eu joguei futebol há muitos anos e eu gostava de jogar futebol na chuva. Eu morava numa chácara em que eu gostava de ir até o rio, que tinha uma mata, assim, eu gostava de ir nos dias de chuva também. Quando eu vi essa imagem, eu me identifiquei muito com ela, assim. Então, hoje vamos ver a nossa mensagem. Eu procurei dividir ela em 3 partes para ela ficar melhor, da gente tentar entender ela. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É de Paulo, o Gálatas, versículos 6 e 7. Então, essa já é uma velha máxima, né, da doutrina espírita: conforme que nós plantamos, vamos colher. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E aí ele explica: não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Aqui não é o Paulo que explica, aqui é o Emmanuel que explica. Então vejam que muitas vezes não, sempre aquilo que nós estamos passando hoje aqui é sempre a justiça trabalhando a nosso favor. Mas eu estou hoje passando uma série de dificuldades, como a meu favor? Porque hoje eu estou me libertando do que eu produzi no meu passado. Hoje eu estou tendo o efeito do que eu causei lá no passado. Vamos dizer assim, hoje eu estou com enfisema pulmonar. O que eu fiz no passado? De repente, fumei, né? Me utilizei do tabaco de forma exagerada e hoje estou colhendo o resultado daquilo, né? Então a justiça está se fazendo agora, entre muitas coisas. Prejudiquei alguém no passado, nessa ou noutra encarnação, e hoje alguém me prejudicou. De qualquer forma, então a justiça está sendo feita, né? Então, o colher conforme plantou. Ninguém escapa disso. Isso que é a justiça de Deus. Então, como diz aqui, nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob a orientação dele, em todos os instantes da nossa vida. Então, tudo que nós passamos agora, de bom, de bem ou não tão bom assim, tudo tem uma causa no passado, nessa ou noutra encarnação. Então, o importante é nós vivermos bem o hoje, para termos o nosso futuro depois um efeito condizente com aquilo que nós vivemos agora. Então, não devemos nos queixar, porque tudo que nós estamos passando agora
é o que nós mesmos produzimos no nosso passado. Ah, o chefe me persegue. Será que ele me persegue de uma forma fortuita, sem eu merecer? Ah, eu tinha um dinheiro e a pessoa me passou a mentira e tomou o meu dinheiro. Será que um dia eu não tomei o dinheiro de alguém? Não é? Então, será... É interessante, assim, eu trabalhei numa empresa pública e eu ficava muito chateado, porque eu viajava. E eu viajava muito sábado, domingo, feriado. Aí um dia eu fui reclamar com o meu chefe. Poxa, mas eu vejo sempre os mesmos de folga, sábado, domingo, feriado, por que eu tenho que viajar? Aí ele me deu uma explicação muito interessante. Não, eu escalo você porque tu vai. Os outros, se eu escalar, eles não vão e ainda botam 10 dias de atestado. Então eu prefiro não perder, dar um dia de folga para esse cara do que perder ele 10 dias depois. Então vejam, eu estou colhendo hoje o que eu fiz, isso aí que eu fiz no meu passado. Né? Será que no passado também eu não fazia isso? Por isso eu estou hoje colhendo esses domingos e feriados, e Natal e primeiro de ano eu trabalhava e queria tanto ficar de folga e às vezes não conseguia. Então hoje eu estou colhendo aquilo que eu plantei lá no passado. Será que esses meus coleguinhas que tiraram vantagem de tudo, amanhã ou depois não vão também colher isso aí que eles estão fazendo hoje? Vamos sim, né? Todos nós. Então não tem ninguém inocente. Todos nós estamos aqui resgatando os nossos débitos. Então essa mensagem é uma mensagem que está lá no livro Segue-me, do Emmanuel, do Chico Xavier. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre a nossa mensagem? Fiquem à vontade, por favor, me auxiliem. Todos tranquilos? Todos sabendo que estamos colhendo o que nós plantamos? Muito bem. Então, pessoal, vamos seguir no nosso estudo da doutrina dos espíritos. Nós paramos, vocês lembram? O último textinho que nós vimos foi sobre as três partes que o espírito tem, não é? Que é espírito, perispírito e corpo. Né? Então, o laço perispírito que prende ao corpo, ao espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Nós vimos isso aqui no último encontro. E ali embaixo eu coloquei duplo etérico, já de propósito. Porque lembram que eu expliquei no último encontro como nas casas espíritas nós quase não falamos sobre o duplo etérico, né? Nós falamos muito do perispírito. E que Kardec, ele esclarece, quem disse que os seres que vivem no mundo espiritual são chamados de espíritos foi os próprios espíritos, né? Mas o perispírito, quem colocou esse nome foi Allan Kardec. Baseado em quê? Kardec estudando, porque o Kardec, ele foi um cientista, vamos dizer assim, ele foi um pedagogo, mas ele estudou sobre tudo. Então, ele estudando a semente das plantas, ele descobriu que a semente tinha aquela casca, um núcleo e uma pelezinha muito fina ao redor desse núcleo, chamado perisperma. Então, como nós temos o corpo, que seria o fruto, o espírito, que seria o núcleo da semente, e o envoltório desse núcleo da semente, em vez de chamar de perisperma, ele chamou de perispírito, porque era o espírito, né? Então, quem denominou esse laço fluídico que prende o espírito ao corpo de perispírito foi Allan Kardec. Mas o duplo etérico, ele é pouco estudado, mas ele é uma emanação magnética e ele pertence à atmosfera do planeta. Então, quando nós desencarnamos o duplo etérico, ele volta à atmosfera atômica do planeta, né? Então, ele é uma emanação energética. Ele é uma aura interna, que a gente chama. Então, a aura é essa emanação energética desse duplo etérico. Então, lembra que eu falei, né, por exemplo, tudo que o corpo sente é levado
ao perispírito e ao espírito pelo duplo etérico. Então, se eu machuco a mão, machuco o pé, enfim, essa dor que eu sinto, esse ferimento, ele é levado até o espírito pelo duplo etérico, né? E aí a gente entende como funciona, por exemplo, anestesia. Anestesia, o duplo etérico é afastado daquela parte do corpo. E aí, então, ali pode ser mexido. Quando o médico faz a cirurgia, por exemplo, ele... Opa, só um pouquinho que eu mexi em alguma coisa aqui no nosso... Deixa eu acertar aqui, que eu mexi em alguma coisa aqui. Aqui, deixa eu... Deu um probleminha para mim aqui. Estou mexendo aqui para ver se eu volto ao normal. Bom, não estou conseguindo, então eu vou deixar assim. Então, falando no duplo etérico, né? Então, já ouviram falar, né, nas fotografias Kirlian, né? Que é fotografado a aura dos seres vivos, né? É esse duplo etérico que aparece nas fotografias. Então, ele tem, então, essa principal função de ligar o perispírito e o corpo físico ao espírito, né? Então, ele funciona assim como um filtro de energia que chegam e saem do corpo físico e vão proteger, então, o nosso espírito dessas energias desequilibradas, né? Muitas de doenças. E por que Kirlian? Foi um russo que criou essa máquina de fotografia, né? Ele era um pesquisador, um cientista russo, lá em 1898 ele nasceu, e ele e a esposa dele criaram essa máquina, né, fotográfica, que fotografava, então, essa aura magnética do pretérito. Eu vou mexer aqui de novo, que ficou ruim para mim aqui. Eu não sei para vocês como é que está aparecendo aí. Como vocês estão vendo isso? Estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Daniel, eu estou conseguindo ver. Foi estranho para mim que eu cliquei. Consegui, agora sim. Consegui fazer voltar o que era antes. Eu não estava vendo vocês, eu cliquei sem querer aqui em algo e ele mudou. Então, conseguimos entender, então, que é o duplo etérico, que é o perispírito, tudo tranquilo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento sobre o tema? Todos tranquilos? Bom, então, até aqui foi o que nós vimos no encontro passado. Mas como nós tivemos no anterior a palestra, e depois no passado nós fizemos só o estudo do Evangelho, eu repeti, porque nós vimos, fazia 2 encontros já, não é? Então, a doutrina espírita, o que ela nos diz? Que a morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, ou no caso, o nosso corpo, porque nós sabemos que a morte não existe. Então, o que vai morrer? Vai morrer o corpo. Aí entra aquela história que eu sempre digo, né, quando a gente pergunta, todos nós temos um espírito? Eu digo que não, nós não temos um espírito, nós temos um corpo. Nós somos um espírito que temporariamente habitamos um corpo. Então, quando morremos, não é o espírito que morre, não é? É o corpo que morre. Então, o espírito conserva o segundo. Ele constitui o corpo etéreo. O que é o segundo que ele fala aqui? O perispírito. Então, o corpo e o duplo etérico voltam para a natureza em forma de átomos, né? Então, o corpo etéreo, invisível para nós, no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, por que o corpo pode se tornar visível e tangível? Ou melhor, por que o espírito, né, pode se tornar visível e tangível?
Então vai se tornar visível e tangível para aqueles que têm essa mediunidade mais acentuada. E desde que, para se tornar visível, desde que o médium presente no ambiente produza o quê? Produz o ectoplasma. Sem isso, o espírito não tem como ele se materializar. Aí lembram que nós falamos sobre o William Crookes, que o espírito da Kate King, com 5 anos à disposição do pesquisador, e que, inclusive, ele conseguiu enlaçar ela e dançar, porque ela se tornou tangível. Mas por quê? Porque a médium, a jovem Florence Elisa Cook, com 15 anos na época, era uma médium que fornecia o ectoplasma para esse espírito se materializar. O Chico tem muitos casos de materializações, porque o Chico fornecia o ectoplasma para os espíritos se materializarem. É só entrar na internet e colocar materializações com Chico Xavier, e ali vai ter uma infinidade. Inclusive, por exemplo, materializou uma mão. Eles conseguiram fazer um molde de gesso ao redor daquela mão que se materializou. Então, vocês vejam como ela se tornou tangível, tão tangível, que foi possível fazer um molde de gesso ao redor daquela mão materializada. Então, isso é um fato comprovado cientificamente, não é? Então, o espírito não é, pois, um abstrato indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Então, veja que o espírito, ele existe. E aí, uma pergunta que não quer calar. O perispírito, ele é grosseiro, ele é material, conforme os mundos mais ou menos materiais. Mas o espírito, quando se torna perfeito, ele perde o perispírito, então? Não é? Aí eu pergunto aos universitários, será que o espírito perde o perispírito com o passar das encarnações? Não. Por favor, Kátia, se Edgar lá já fez com o dedo que não, Assis que não. Kátia? Eu também acho Eu que penso, não. Inclusive, se ele precisar se manifestar de como uma encarnação anterior, ele é o perispírito dele que será visto, né? É isso? Realmente, por isso ele é chamado o modelador plástico. O perispírito, o espírito jamais vai perder. Por exemplo, assim, é dito que Jesus teve que se preparar 1000 anos para poder tornar o perispírito dele mais grosseiro para poder reencarnar num corpo humano. Porque era tanta energia, tanta luz, por exemplo, se Jesus dissesse eu vou reencarnar amanhã, o corpo não suportaria. Porque é muita energia para esse nosso corpo tão grosseiro, não é? Então, Jesus precisou desses 1000 anos de concentração. Por que Jesus muitas vezes ia para o deserto orar e jejuar, não é? Porque ele corria o risco de sair caminhando e o corpo ficar e ele ir embora e ficar ali o corpo, né? Então ele tinha que ter esse jejum, essa concentração. Imagine assim, Jesus, um espírito perfeito, ingerindo ainda essa nossa alimentação, não é? Então tudo que ele viveu aqui num mundo ainda tão grosseiro, não ser um espírito perfeito. Então ele precisou de muita concentração. Então o espírito nunca mais perde, ele nunca mais vai perder o perispírito, né? Então nessa passagem que nós temos pelos 3 reinos, onde o princípio inteligente e a matéria vão sendo trabalhados juntos, aqui o perispírito vai se formando nesse trabalho milenar de princípio inteligente e matéria, não é? Quando nós chegamos lá na humanização, que os espíritos dizem que nós ainda não temos condições de entender e que é feito fora do planeta Terra, então nós não sabemos como se processa, ali é fixado, então, esse espírito, perispírito, para nunca mais se separarem, né? Mais algum questionamento, alguma colocação, por favor? Todos tranquilos? Seguimos, então? Então, o espírito é um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido,
e pelo tato. Aí nós temos aqueles médiuns, né? Que veem espíritos, que ouvem espíritos, que conseguem tocar os espíritos. Ou muitos conseguem ver, muitos conseguem só ouvir, né? Porque são mais de 70 tipos de mediunidade, não é? Mas todos nós, mesmo aqueles que não veem, ouvem ou tocam os espíritos, será que temos mediunidade? Pois nós não vemos espíritos, né? É uma questão. Será que todos nós temos mediunidade ou só aqueles que veem e ouvem os espíritos? Não é? Todos temos. Todos nós temos. Sim. Todos concordam, então. A maioria é intuitiva. Eu acho que a mediunidade mais comum é intuitiva. E daí, claro, tem especiais que psicografam, que tem vidência e inúmeras outras. Muito bom. Todos concordam com a Marilene, então? Então não sou eu. Sim. Então não sou eu que vou discordar, que está certo, né, Marilene? Estou com a Marilene. Em gênero, grau e número. Realmente, se nós não tivéssemos todos mediunidade, como receberíamos a intuição, os conselhos dos espíritos, né? Então, aí seria o caso, como era antigamente, né? O ser humano para ir para a guerra, para fazer isso, fazer aquilo, ia consultar as pitonisas, porque eles julgavam que era eles que tinham acesso aos espíritos, então recebiam as instruções e passavam aos demais seres humanos. Mas nós sabemos que não é assim. E como nós sabemos que estamos sendo intuídos, né? Ou para o bem ou para o mal? É uma questão simples de se resolver. Cuidemos da nossa sintonia. Se temos uma boa sintonia, bons pensamentos, é claro que vamos receber bons conselhos. Todo aquele que deseja fazer o mal, é claro que vai receber conselho de espíritos equivocados que vão auxiliar que se efetue o mal, mas não por amizade, mas são muitas vezes nossos obsessores, nossos inimigos, né? Então é um fato, todos nós temos mediunidade. Em menor grau, é claro, mas a intuitiva, como falou a Marilene. Como nós saberíamos, quando recebemos conselho, qual caminho devo seguir? Aí eu estou pensando nesse caminho, de repente me vem aquela ideia, né? Que eu penso assim, opa, tive outra ideia aqui. E a ideia é aquele outro caminho. E ali, quantas vezes acidentes, principalmente acidente de avião, né? Acontece coisas que, de repente, a pessoa resolveu tomar outro caminho, resolveu fazer outra coisa e aquilo não aconteceu com ela. Então, é porque, primeiro, não era para acontecer, e segundo, foi aconselhada a tomar outros caminhos para evitar esse tipo de situação, porque ela não tinha por que passar. Então, nós todos temos mediunidade, menor ou maior grau. Então, os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Vocês sabem que existem 3 classificações de espíritos, né? Mas ela não é uma classificação entre bons, médios e maus, não é uma classificação, vamos dizer assim, engessada naquilo ali. Dentro dessa classificação existem, assim, inúmeras subclassificações, né? Por exemplo, assim, a Terra, há 200 milhões de anos, entrou em processo de provas e expiações. Estou falando isso, 200 milhões, porque eu vi um vídeo, agora há pouco eu digo, antes de começar o nosso encontro, eu estava ouvindo um vídeo do Haroldo Dutra Dias, que eu vou colocar no nosso grupo depois, ele falando sobre a evolução do homem sobre a Terra. É muito interessante. Então, ele falando, o mundo primitivo é até o surgimento do Homo sapiens sapiens. Até ali era mundo primitivo. Há 200 milhões de anos surgiu o Homo sapiens sapiens. Nesse período para cá, a Terra entrou em provas e expiações. Então, todo esse período, nós evoluímos dentro de provas e expiações. E dentro dessa evolução, nós vamos ver, tirando, é claro, aqueles espíritos missionários, que já estão em outro patamar, mas todos nós que temos
evolução parecidas, nós temos as nossas classificações evolutivas dentro do provas e expiações diferentes. Alguns de nós são um pouquinho melhores, outros um pouquinho mais equivocados. Então, aí são as diversas classificações dentro dessas classes. Assim somos nós. Assim como quando passaram para a regeneração, alguns de nós vão ser um pouco mais evoluídos, outros um pouco menos. Quando nós vamos ler sobre Júpiter, lá na Revista Espírita, de 1858, mês de abril, quando Kardec entrevista aquele espírito de Júpiter, dentro de Júpiter, ele explica que tem as classificações dos espíritos ali dentro. São diversas classes, não classes sociais como as nossas agora, mas classes evolutivas dentro do planeta. Então, assim é em todos os mundos, em todas as situações. Nós evoluímos dentro de uma mesma classe. Então, aí entra aqui as classificações. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela natureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou os espíritos puros. Aqui entra nessa classificação Jesus ou os espíritos crísticos, né? E mesmo os espíritos crísticos, dentro dessa classificação, existem ainda os mais evoluídos e os menos. Por exemplo, Jesus é o governador do nosso planeta. Mas aí tem o governador da galáxia, aí tem o governador das galáxias, e assim por diante. Então vejam que cada um desses espíritos é um pouco mais ou um pouco menos evoluído dentro do espírito puro. Então, são várias classificações, né? E esses são os espíritos co-criadores, porque o Pai, ele não age diretamente sobre a matéria. Todos trabalham como co-criadores, criadores de mundos, criadores, enfim, de outras situações, todos são esses espíritos co-criadores que estão junto ao Pai. Um dia nós, com a graça de Deus, estaremos lá. Quantos milênios ainda depende de nós, do nosso trabalho. Então, os das outras classes, eles se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e etc. Então, veja que são várias classes, alguns com um pouco mais de ódio, de inveja, outros um pouco menos. Então, dentro das classes tem várias subdivisões. E aí nos encontramos nós, né, nessas outras classes. Então, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Nós não vamos ser... aqui entra aquela coisa interessante, né, das religiões. Uns nasceram na graça de Deus, anjos e santos. Outros, para sempre, demônios, né? Será que o Pai condenaria um filho ao fogo eterno, como se diz, ao inferno, a viver para sempre naquela situação de sofrimento, né? Então, aqui a doutrina dos espíritos nos esclarece. Os espíritos não ocupam para sempre, né? Para a eternidade, uma mesma categoria. Então, o inferno que nós, seres humanos, dizemos, nós ocupamos temporariamente. Até nós evoluirmos, até nós modificarmos os nossos pensamentos, as nossas sintonias, nossas atitudes, né? Então, não vivemos eternamente para sofrer. Viveremos eternamente para ser felizes, isso sim. Então, todos se melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Então, nós vimos aqui que são várias hierarquias dentro de cada classe, né? Então, essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. Então, aqui nós vemos que o Pai nunca nos abandona. Nós que estamos expiando, o que é expiação? É nós resgatando nossos equívocos, né?
Espiar é tirar de nós estes equívocos, né? Nos libertar desses equívocos produzidos por nós mesmos. E aí tem esses espíritos que vêm nos mostrar o caminho, né? Espíritos abnegados, para nós colocarmos os mais atuais, né? O Chico Xavier. Chico veio nos mostrar como proceder. Olha a vida que teve o Chico, né? Uma vida missionária, com problemas de saúde, financeiramente tinha o suficiente para viver, mas veio nos mostrar como proceder. Assim como Jesus. Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça para descansar. Mas, no entanto, nos veio mostrar como nós procedermos para encontrar a verdadeira felicidade, que é a felicidade no mundo espiritual, a verdadeira, né? Nós podemos começar aqui, termos a felicidade relativa. Então, a vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que haja atingido a absoluta perfeição moral. Então, nós vamos ainda necessitar do corpo, enquanto não estivermos evoluído moralmente o suficiente para não precisarmos mais, a não ser, é claro, em reencarnações missionárias. Por exemplo, voltando a falar de Jesus, Jesus não precisava mais reencarnar. Ele reencarnou nessa grandiosa missão de vir vivenciar o seu evangelho, nos mostrar como viver, como proceder, né? Então, é um espírito missionário, fora os outros missionários, né? Que já estiveram aqui conosco. Então, deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíra, para passar por novas existências materiais após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Por isso, nós ficamos na erraticidade. Erraticidade não quer dizer perdido. Nós vamos estar em algum local, né? Em alguma colônia, em algum mundo. Tem os mundos agora me faltou a palavra, os mundos bivac, aqueles mundos em que os espíritos vão ali para descansar, para passar um tempo, que ainda não são habitados por espíritos encarnados, mas que ainda não têm condições, mas habitados por esses espíritos. Vão lá passar um período para se recuperar, para novamente reencarnar. São os mundos transitórios. Então, nós temos 5 classificações de mundos, mais os mundos transitórios, em que ainda não existe a vida, mas serve para os espíritos repousarem. Por isso, o bivac, do francês, vem de acampamento, onde os soldados descansavam após as batalhas, né? Então, esses são os mundos bivacs. Então, pessoal, mais alguém gostaria de um comentário, de acrescentar algo? Todos tranquilos? Todos prontos para a prova? Logo mais? Então, pessoal, nós chegamos ao final, são 21h30, vamos ter que encerrar. Estava excelente o nosso encontro, como sempre. E vamos encerrar, então, o nosso encontro com a nossa prece final. Senhor Edgar, aproveitando que o senhor está nessa sintonia total, posso lhe convidar para fazer a nossa prece final? Elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento maravilhoso que nós estivemos juntos. Ele possa nos conduzir, através dos nossos pensamentos, a sermos cada vez melhores na paz, no amor, na luz, na esperança, na fraternidade, na caridade, na esperança de dias melhores. Abranda os nossos corações, permita, Jesus, que haja mais paz, que haja mais amor, que haja mais esperança, que haja mais fraternidade entre os homens, para que o nosso mundo seja um mundo bem melhor, possamos viver nesse mundo conforme a tua justiça, conforme a tua vontade, Senhor. Abençoa nosso grupo de estudos, possamos, nessa noite, permita-se, Jesus, que possamos ainda trabalhar para auxiliar aquelas pessoas que necessitam das nossas preces em todos os momentos das suas vidas.
E agradecemos tudo isso. Fica com nós, Jesus. Que a tua paz, que o teu amor e que a tua luz permaneça entre nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.